Nesse vídeo eu vou contar para vocês como a redução do uso do celular melhorou muito a minha vida. Pessoal, em meados de 2022 final de 2023, mais ou menos, eu passei por um período de muito uso do celular. Devido a que eu estava fazendo lançamentos, estava trabalhando muito, estava fazendo bastante Reels, os meus Reels estavam dando certo, TikTok também. Então eu passava muito tempo envolvido com as redes sociais, gravava muito stories por dia e eu passava assim entre usar o meu celular para questões de trabalho e ficar zapeando muitas horas. Então era um uso bem grande, porque eu ficava olhando, por exemplo, quem assistia meus stories, o que as pessoas estavam pensando, o que as pessoas estavam vendo dos meus conteúdos. Então, é, a minha primeira motivação era ver se meus conteúdos estavam dando certo ou não. Então, quando tinha muito like, eu ficava, né, preso ali, tipo, recebia a notificação, fulano deu like, fulano comentou seu vídeo no Instagram. Eu ficava muito tempo lá. E isso começou a criar hábitos, como, por exemplo, eu pegava, o meu paciente atrasava ou o meu paciente não vinha. Eu usava aquela uma hora para ficar nas redes sociais. E eu pegava, às vezes eu abria um aplicativo, tipo, eu ia abrir o WhatsApp para responder alguém. Aí eu já abria o Instagram para ver o que estava acontecendo. E daí o Instagram, pá, já me cansava de assistir Instagram e eu ia pro TikTok, ficava olhando vários vídeos no TikTok. Isso começou e até então, por muitos meses, eu uso o teu celular para questão do trabalho e tal. Só que começou a me incomodar. No momento em que eu coloquei uma meta de ler 52 livros e em 3 meses eu tinha lido 8 livros. E a minha ideia era ter lido um livro no mínimo por semana e eu não estava conseguindo manter essas leituras. Quando eu comecei a ver que eu estava ficando muito disperso, quando eu comecei a ver que coisas que antigamente eram fáceis de fazer, como leituras, como escritas, começaram a se tornar muito difíceis para mim. Quando eu comecei a ver que a cada momento eu pegava o celular para ver o que estava acontecendo. Daí eu vi, opa, meu uso não tá legal. E eu comecei a, a pensar, cara, o que, que eu vou fazer para diminuir esse uso? A primeira coisa que eu fiz foi tirar as notificações dos aplicativos que mais me deixavam, digamos, viciado, que me faziam entrar neles, que era o TikTok, o Instagram e o Facebook. Então eu tirei e eu deixei só do WhatsApp. Essa foi a primeira medida que eu tomei. A segunda medida foi quando eu comecei a olhar, por exemplo, quais horários que eu mais usava. Então eram os horários, por exemplo, de manhã, quando eu acordava para tomar café, então eu ficava ali uma meia hora mexendo no celular enquanto tomava café. No meio-dia, quando eu estava almoçando, depois da 1 da tarde, depois que quando eu terminava de trabalhar, tipo 7h30, 8 horas da noite, e até uma meia-noite eu ficava no celular. Então eu comecei a pensar assim, tá, eu preciso trocar, isso eu aprendi com o poder do hábito, um hábito pelo outro. Então eu coloquei, por exemplo, à 1 da tarde eu leio. E se eu estou muito cansado, porque eu faço um treino muito intenso pela manhã, eu durmo uma meia hora, né? Então, e aí depois eu acordo, tomo café e começo a trabalhar. E à noite também eu coloquei leitura. E quando, por exemplo, pá, eu estourei a leitura, ou eu estou muito cansado mentalmente e eu fiz menos leitura do que eu gostaria, tipo, sei lá, tinha que fazer 50 páginas e fiz 30. Eu pego e assisto algo no YouTube. E eu pego o celular apenas para responder as mensagens da minha namorada. Então, daí eu comecei a fazer isso. Pá, uma semana e os horários que os meus pacientes não vinham, eu colocava tarefas para fazer, tarefas que estavam acumuladas, às vezes até uma organização de alguma coisa. Quando eu fui ver na outra semana, eu tinha diminuído 50% do uso do meu celular. E o que, que eu comecei a notar? Bom, que eu conseguia produzir mais conteúdo, então eu sou produtor de conteúdo e produzo conteúdos todos os dias. Então, todos os dias no meu Instagram tem conteúdos. E o que, que eu fiz lá? Eu peguei e comecei a produzir conteúdos. E agora eu tô com um mês de conteúdo já
pronto e agendado, só para vocês terem noção. Entre vídeos, carrosséis e tudo mais. Depois eu consegui voltar para cá para o YouTube, que era uma coisa que eu queria muito voltar. Eu sempre tive canal, sempre fiz alguma coisa, mas agora eu estou fazendo quase um mês conteúdos consistentes, inclusive lives grandes aqui, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Então eu tinha derivado 3 horas na semana para fazer YouTube. Então as horas que eu tinha para o YouTube era o YouTube. Quando faltava um paciente eu adiantava essas horas. Então eu comecei a transformar aqueles momentos que eu estava no celular em momentos que eu estava trabalhando, eu estava produzindo. Então, se eu não estava fazendo isso, também comecei a pegar livros. Então, teve uma semana, por exemplo, que eu li 3 livros numa semana, que é muita coisa. É bastante coisa, assim. Uma pessoa bem boa de leitura lê 2, 3 livros, assim. Então, para mim foi um marco. Então, as coisas começaram a andar. E eu comecei a me sentir também, depois eu fazendo as leituras, agora eu li o Nação Dopamina, por exemplo, que é um livro que fala sobre isso, eu comecei a notar também que eu tô mais disposto. Eu vou dar um exemplo de hoje que aconteceu comigo. Eu peguei e almocei, e a minha mãe disse assim, Pato, me ajuda com a louça? E eu peguei na hora e disse pra ela assim, não tem problema, eu te ajudo. E eu peguei a louça, fui, lavei a louça tranquilo, peguei um café, tomei o café, olhando um pouco de televisão com meu pai, e já desci aqui e eu não parei. Antigamente, eu comia, aí ficava assim, tá mãe, me dá uns 20 minutinhos, deixa eu tomar um café pra eu ficar de boas e pra aí sim eu fazer as coisas. E eu ia fazer me arrastando. Então eu já desci, já resolvi, já organizei algumas coisas, já coloquei algumas coisas no papel já. Então eu noto que essas tinos de produtividade que antes eu demorava assim, ó, eu nunca fui improdutivo, mas eu demorava uns 15 minutinhos para fazer, meia hora para fazer. Eu comecei a notar que não tinha mais. Teve uma coisa também que ajudou muito e que eu também é um benefício e que eu trago para vocês, eu comecei também a treinar mais. Eu treino para competições de CrossFit, geralmente eu treino todos os dias no mesmo horário e alguns dias da semana eu treino à noite. E agora, com a fase de planejamento que a gente está, eu estou treinando 3 vezes na semana à noite. Eu estou fazendo a aula de noite com o pessoal. Então, também isso ajudou. Então, soma 2 horas pela manhã e mais 1 hora à noite são 3 horas. 3 horas longe do celular. Certo? Somado as horas de trabalho. Somado as horas que eu tô lendo. Meu uso outro dia era 4 da tarde, eu tinha 1h19 de uso só. Então, baixou muito. Então, o que é o que então eu comecei a me sentir mais motivado, mais ativo, mais atento, voltei a estudar, voltei a produzir, alguns projetos começaram a andar e eu notei que eles andavam porque assim, ó, aquela hora ali que eu pegava e fazia uma tarefa para um projeto, era essa hora que eu estava no celular. Então, quando eu começo a fazer a tarefa, o projeto ele começa a andar. Quando a gente vai começar a somar a somatória de horas que eram tipo 30 horas na semana de rede social, se tornam, cara, nem 10. Ou seja, são 20 horas de produção. Ou são 20 horas de treinos, por exemplo. Então, isso já dá uma diferença brutal no resultado de uma semana para outra. Então, foi esses os benefícios de fazer esse detox digital, inclusive nos domingos, que é o dia que eu tô com a minha família, que não tem ninguém para me mandar mensagem. Eu fico praticamente todo dia off. O meu uso baixa muito, faço outras coisas. E isso na segunda-feira já me gera um resultado. Já me gera uma segunda-feira mais ativo. Então, galera, esse é o meu. Eu queria falar para vocês. Esses foram os benefícios que para mim me deram fazer esse detox digital. E com isso eu criei umas estratégias, né? Eu criei um programa de 9 passos, de 9 estratégias que tu vai utilizar para fazer o teu detox digital e ter os mesmos resultados que eu tive. Certo? Quem quer saber desse produto é só clicar aqui embaixo, que na descrição tem o produto. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei, se inscrevam no meu canal, que logo logo eu vou estar falando mais sobre isso.